Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Mais um sábado aqui no Japão, para nós pregarmos a palavra do Senhor, meditar nela e buscar a presença do nosso Deus, aleluia. Portanto, Ele está presente aqui conosco, em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Você é o nosso convidado, que você seja bem-vindo para nós meditarmos junto na palavra do Senhor, aprender mais das coisas do reino de Deus, aprender mais da palavra do Senhor, e que o Senhor Espírito Santo nos revele para você e para mim. Quero iniciar já fazendo uma oração, aleluia, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, amado Senhor, que o Senhor possa, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nos permitir que nós venhamos a pregar a Tua palavra. Meu Deus, que é com muito temor e tremor que eu estou nessa tribuna, nesse altar, nessa igreja, na noiva do Senhor, na noiva do nosso Senhor Jesus Cristo, para meditar na palavra, Senhor. Que os Teus filhos que vão nos assistir, nos acompanhar, e os que estão na igreja, que receba a palavra do Senhor, receba as bênçãos do Senhor. E o nome do Senhor seja glorificado para hoje e para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, pegue a sua Bíblia, seu iPad, seu celular, abre aí no aplicativo, abre a Bíblia, em nome de Jesus, e nós vamos meditar na palavra do Senhor em Salmos 26 com a pastora Glória, em nome de Jesus. Nós estamos com um pouquinho de tosse, porque aqui no Japão tem um pó que vem da China, e esse pó pega na garganta da gente, e a gente toda hora está coçando, então temos que tossir. Então, que você possa estar, em nome de Jesus, abençoado pela palavra do Senhor. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. E bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos abrir aqui então Salmos 26. E Salmos 26 diz assim: apelo do justo, Salmo de Davi. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade, e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenha sentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Percebeu que a voz dela também é fanhosa, né? Justamente por causa desse pó da China, em nome de Jesus. A minha também está um pouco fanhosa. Mas, irmãos, glória a Deus. Esse Salmos 26 vai concordar com o nosso tema de hoje, que é as obras do crente. Aleluia. Qual que são as suas obras, irmão? Qual que são as obras sua, do crente? Quais são as obras, aleluia, que nós estamos desenvolvendo aqui na terra para o Senhor, para o Deus Todo-Poderoso, para a nossa salvação,
para nós aprendermos cada vez mais em nome de Jesus Cristo. Se você puder abrir a porta lá. Então, diz assim o versículo 2 desse salmo, apelo do justo: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Aleluia. É o que o Senhor faz, irmão. O Senhor sonda os nossos pensamentos e o nosso coração. Então, toda obra que nós fazemos aqui na terra, obras de bem, obras que o Senhor se contenta conosco, que o Senhor recebe de todos nós, irmão, são galardões que nós ajuntamos lá no céu. Então, a obra do crente é sempre aquela obra para agradar ao Deus Todo-Poderoso. A obra do crente é sempre aquela obra aonde o crente já está fazendo, aleluia, pensando no Deus Todo-Poderoso. Agradar o próximo, amar o teu próximo, aleluia. Levar a palavra do Senhor para a sua residência, para a sua casa, para a sua família, né? Ajudar os necessitados. Fazemos a obra do Senhor. Ir à igreja, estar em comunhão com os irmãos, ouvir a palavra do Senhor, meditar nela, andar nos caminhos do Senhor, né? Essas são as obras do crente. As obras que o crente fizer aqui na terra, ele está ligado com o reino de Deus, ligado com o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Todos nós, irmãos, todos nós temos no fundinho da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração, um amor eterno, um amor pelo próximo, um amor pelos irmãos, um amor pela igreja, pelas coisas de Deus. Nós temos sim. Não adianta a pessoa falar não tenho, não adianta a pessoa falar sobre outra crença, não adianta a pessoa falar assim, não, eu sou assim mesmo, eu não creio em nada. Mas quando você está passando pela dor, quando você está passando pelo estreito, você sempre vai falar aquela palavra, oh meu Deus. Não é assim? Deus me ajuda. Não é assim? Todos nós somos assim, irmãos. Por isso somos fracos e pecadores. No momento que nós precisamos de Deus, aí nós invocamos o nome dele. Então a principal obra do crente, aleluia, já vou te falar de imediato: amar a Deus sobre todas as coisas, e as outras coisas ele vai te acrescentar. Então quer dizer o quê? Quer dizer que o primeiro mandamento nos leva a nós amarmos tudo que é de Deus, aleluia. Tudo que Deus criou, nós amamos, principalmente o reino e a vida eterna, e principal também a palavra de Deus. Nós amamos. Agora, para ir mais longe, mais profundo, nós amamos o seu Filho, que entregou a sua vida por todos nós, aleluia. Reconhecemos Ele como Filho de Deus, reconhecemos Ele como nosso Salvador, Senhor e Salvador de nossas vidas. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos, fazemos a vontade dEle. Tudo que Ele deixou na terra para nos ensinar, para nos mostrar, para nos preparar para entrar no reino de Deus, tudo que Ele nos ensinou. Então está tudo na palavra de Deus, está tudo na Bíblia. Nós não podemos duvidar e não fazer vista de nada, tampar as vistas, vista grossa, não querer saber de nada. Não, porque um momento, irmão, de qualquer forma, de qualquer jeito, você pode ter tudo que você tenha, pode ser rico, pode ter dinheiro, pode ter todos os seus recursos, pode ter mansão, você pode ter o que você quiser aqui na terra, mas terá um momento que você vai precisar de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos entender qual que são as obras do crente para que nós possamos caminhar aqui na terra na certeza que nós estamos fazendo a obra de Deus.
Primeira coisa que o crente se torna crente é quando ele aceita Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida, confessando na igreja, batizando nas águas e buscando o batismo do Espírito Santo. Então eu quero que você abra a Bíblia junto comigo para nós aprendermos o que Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 11, o que ele escreveu aqui para os discípulos, o que ele deu seu depoimento, o que ele sofreu por amor do Evangelho. Então nós vamos ver aqui, porque não é assim como todo mundo está pensando, que se converter é simples assim. Aceitar Jesus é simples assim. Não, irmão. Não é tão simples como nós pensamos, não. Não é tão simples quando você estuda e passa no vestibular. Não é tão simples assim que você faz um curso e recebe um diploma. Não é simples. Não, você tem que pôr em prática. É fé e obra, obra e fé. Por isso que hoje nós vamos aprender a respeito das obras do crente. Às vezes você é crente e nem sabe o que você tem que fazer. Nem sabe para que você foi chamado. Então, Paulo, ele continua na sua defesa, aleluia, como vê aqui já no versículo 1 do capítulo 11, Paulo continua a sua defesa. Ele estava se defendendo, com muitas acusações estavam fazendo dele, porque realmente ele pregava e o povo se convertia. E ele era um missionário, passava em todas as cidades, né? A chegar a ponto de passar lá em Éfeso, e o povo que era da doutrina do mal, da doutrina vamos falar assim, da categoria do mal, né? Da categoria inclusive das imagens, né? Livros de imagens, livros inclusive que fala de demônios. Então era uma cidade que estava totalmente assim iludida e perdida para as coisas do maligno, né? E Paulo chega nessa cidade e quando ele começa a pregar, o povo se converte de uma maneira, uma transformação de uma maneira radical, que eles chegam, queimam seus livros, as suas imagens, tudo no meio da cidade. Por quê? Conheceram Jesus através de Paulo, a palavra de Deus. Olha aí qual que é a obra do crente. Uma obra que o crente, quando se converte, o crente quando aceita Jesus, é automaticamente normal ele sair falando do amor de Jesus. É o primeiro amor. É o primeiro amor que nós sentimos e que nós falamos com muita alegria. Quando ele toca, ele investe em você um espírito de amor, um espírito de entrega, um espírito de busca e um espírito de obra de Deus. E Paulo aqui na sua defesa ele fala: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vós apresentar como virgem pura e um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida
a vossa mente se aparta da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho que nada tem sido inferior a esses tais apóstolos, e embora seja fato no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vós temos feito conhecer isto. Conhecer o quê? Conhecer a obra de Deus. Quando ele fala aqui no versículo 4, se na verdade vinha alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais. Aleluia. O que ele está dizendo aqui? Que a palavra que foi pregada a você, como está sendo pregada hoje, essa noite, aqui no Japão, aqui na Igreja Evangélica Unidos com Cristo, Assembleia de Deus, aqui na cidade de Hamamatsu, no estado de Shizuoka, no país Japão, a palavra que está sendo pregada aqui é a palavra genuína, é a palavra de Deus, é a palavra que Paulo escreveu essa carta aos segundos Coríntios, aleluia, e está dizendo: se existir alguém que pregue outro Jesus, ou que pregue outra palavra, e que coloque outro espírito, que vocês venham a tolerar eles. O que é isso, irmãos? Isso é obra. Isso é obra de Deus. Como tem muitos que estão sendo enganados, aleluia, como tem muitos que estão se desviando do Evangelho, da palavra de Deus, porque até o momento não entenderam ainda, e não receberam ainda aquele amor, aquele toque do nosso Senhor, né? Então fica procurando outras coisas o mundo afora, como tinha lá em Éfeso. Em Éfeso tinha as pessoas lá que estavam com as imagens, estavam vivendo lá com os livros, né, de voodoo, livros disso, daquilo. E Paulo chega, prega a palavra do Senhor, a verdade, a Bíblia Sagrada, e eles se convertem, a ponto de destruir tudo aquilo que estava em suas casas. E aqui não está diferente, e nos dias de hoje também não está diferente. Quando as pessoas já se desviaram da igreja, da palavra de Deus, quantas pessoas já se enfraqueceram nesse momento, e quantas pessoas já enfraqueceram, até participava da igreja, até pregava a palavra, até estava na palavra, até aceitava a palavra, meditava, lia a palavra, mas de repente desistiu de tudo, se esfriou, né? Saiu da igreja, se esfriou, foi para o mundo, não quer saber mais de nada, e se acha que está certo, acha que é por aí mesmo. Mas é muito pelo contrário. Como está dizendo aqui a palavra do Senhor, como está dizendo aqui Paulo, versículo 5: porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, e embora seja fato no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto.
Você está me entendendo? É a mesma forma que eu estou fazendo aqui. Eu estou pregando a palavra do Senhor em cima da Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia aí, abrir o iPad seu, o celular na Bíblia, você vai ver que vai bater aqui com 2 Coríntios capítulo 11, os versículos que eu estou lendo aqui. Então não tem erro, não tem o que errar. Eu não estou pregando outra coisa, não estou falando outra abobrinha, e muito menos querendo te enganar ou te iludir, porque a palavra está aberta em cima do púlpito, está nessa tribuna, aqui no Japão, para alcançar você, para alcançar sua família, para alcançar você que está no presídio, no asilo, no hospital, no leito hospital, na UTI, na sua casa, aqui no Japão, na África, aleluia, no Paquistão, em qualquer país, no Brasil, em qualquer país. É uma palavra com os equipamentos que nós temos nos dias de hoje, que alcança o mundo inteiro. É uma palavra que foi escrita há 2000 anos atrás, que Paulo, com o Espírito Santo revelando a ele, escreveu a palavra, a carta, e hoje está sendo pregada a carta. Hoje está sendo mostrado qual que é a sua obra, crente. Aleluia. Qual que é a sua obra? Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês que estão se enganando. Muitas pessoas estão se enganando e se iludindo, achando que só fazer a obra é o bastante. Aleluia. Ajudar o próximo, fazer isso, comprar isso, finalidade, cesta básica. Não, irmão. Você precisa se converter também. Você tem que amar o dono da obra. Você tem que estar na presença dele, para você buscar a sua salvação. Muitas pessoas que nós vamos evangelizar ou vamos conversar, falam assim: não, eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus gosta de mim, porque eu ajudo os pobres, os necessitados. Sei. E daí? Você está na igreja? Você está lendo a palavra do Senhor? Você sabe quando você morrer para onde vai a tua alma? Então por isso que fala na palavra do Senhor fé e obra. Obra e fé. Obra sem fé não é obra. Fé sem obra não é fé. Anda casado as duas. Então é necessário de você não se iludir. Não se iluda com essas coisas de você fazer a obra. Você pega, faz uma oferta na igreja com roupa ou com alguma coisa, ou com uma cesta básica mesmo, e acha que é o bastante. Não, você tem que se converter. Tem que existir uma conversão. Não é só com obras. Tem algumas entidades aí que faz só obra e acha que é o bastante. E a palavra do Senhor diz que se nós não cremos nos Filhos, se nós não mudarmos da água e do Espírito, não entraremos no reino de Deus. Jesus falou isso lá em João 3,15. Falou inclusive para Nicodemos. Então é necessário que nós sejamos transformados. E não é só de obra. Senão você vai chegar lá no tribunal, todos nós vamos passar pelo tribunal. Jesus vai falar assim: eu não te conheço.
E continuando aqui na palavra do Senhor, o desprendimento do apóstolo, tá? Vamos lá. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. O que Paulo está dizendo aqui, ele está falando o seguinte: que tudo que ele fez por amor. Agora houve um reconhecimento da igreja na Macedônia, que mandou os recursos para ele, para suprir a ele. Você está me entendendo? Então tudo que você for fazer, crente, você não pode esperar nada em troca. Ou se você faz de coração uma dádiva, você não espere nada em troca. Aleluia. Porque quem vai reconhecer e te abençoar vai ser o Deus Todo-Poderoso. Essa é a obra do crente: fazer as coisas sem esperar nada em troca, com amor, coração aberto, e não esperar nada em troca. É o que Paulo está dizendo. Eu não quero ser pesado para ninguém. Eu vim pregar a palavra do Senhor. Eu estou aqui para fazer a obra. Eu fui chamado para fazer a obra do Senhor. É como Jesus, quando começou a fazer a sua obra depois de 30 anos, as mulheres não supriam, ele, os apóstolos, a Joana. Então, irmão, a mulher do cônsul. Então, irmão, tudo é Deus que está agindo, é Deus que está provendo. Ele passou privação, passou pelo estreito. Vamos continuar aqui para nós entendermos. Versículo 10. A verdade de Cristo está em mim. Olha o que Paulo já estava convertido na plenitude do amor de Deus. Paulo já estava algemado com Jesus Cristo. Por isso que eles, sempre repito aqui, eu não vivo mais em mim, Cristo vive em mim. Então, irmãos, ele fala: a verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Ele não estava interessado em nada. Ele não estava interessado se ele ia comer naquela cidade, se ele ia dormir em algum lugar. Ele não estava interessado em nada. Ele estava interessado em pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo, falar do amor de Deus. Versículo 11: por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para contar ocasião àqueles que a buscam, com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Tem muita gente que quer fazer as coisas e quer receber a glória, sabe? Quer ser reconhecido.
É o que Paulo está falando aqui. Muitos daqueles queriam ser reconhecidos, quer alguma coisa em troca. Tem muita gente assim. Às vezes quer ficar sentado na cadeira em cima do altar para ser reconhecido como pastor, como presbítero. Então a necessidade que Paulo está dizendo aqui é: quanto mais você descer, mais Deus vai te honrar. Quanto mais humilde for, mais Deus vai estar perto. E aqui ele está explicando justamente a obra do crente, quando ele tem um chamado e quando ele é escolhido por Deus. Versículo 13: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Olha aí, olha o que tem mais hoje em dia: pessoas se transformando em apóstolos de Cristo, fraudulentos, pessoas querendo se transformar em tudo isso para levar vantagem em alguma coisa, sabe? Os apóstolos, 12 apóstolos que foram mártires, eles receberam de Jesus Cristo, receberam o poder do Espírito Santo, curavam. Pedro só com a sua sombra curava as pessoas. Pedro e João subindo na escada do templo da Formosa, o paralítico pede esmola para eles. João vira para ele e fala assim: nós não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Estende a mão aqui, levanta e anda. E esses apóstolos aqui que nos dias de hoje se levanta para ser apóstolo, é ungido como sagrado apóstolo, está levantando paralítico, está curando, está fazendo a obra. Então nós temos que separar esses fraudulentos, esses falsos apóstolos, transformando-os em apóstolos de Cristo. Aleluia. Porque no versículo 14 diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Você precisa tomar muito cuidado nos dias de hoje, que diz que apóstolo, que é isso, tem até apóstola. Nunca vi isso, na Bíblia não tem nada disso. Apóstolos foram aqueles 12 que foram mártires, que Jesus escolheu, mais nada. Ou esses apóstolos que vão ser mártires também, né? Paulo está falando, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Glória a Deus. Por isso que o tema de hoje é a obra do crente, e o crente tem que saber o que é a palavra de Deus, andar nela, aprender com Paulo, né? Que nem queria ser apóstolo, nem se considera apóstolo, teve um encontro com Deus, com Jesus Cristo. Aí mais adiante no capítulo 15, não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Aleluia. O
fim de todos esses aí, irmão, não precisa se preocupar não. Vai ser conforme as suas obras. Fulano de tal lá, consagraram ele apóstolo. Tá moda agora, né? Qualquer coisa consagra a bispo e apóstolo. Tem que falar aquilo que Jesus falou: perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, tudo isso que Paulo está nos ensinando, está nos mostrando, é a obra do crente. A obra do crente tem que ser humilde, né? Não pode ser pesado, ficar na cola, né, da igreja, e também não querer ser soberbo, ser apóstolo. O que é isso? Para ser apóstolo que nem Pedro, que nem João, apóstolo que nem Marcos, Lucas, Mateus. Aonde você está com a cabeça? Se não é soberbo, é isso? Apóstolo e tal, apóstolo não sei o quê. Vamos lá, vamos ver o sofrimento de Paulo. O sofrimento de Paulo por amor do Evangelho, isso sim é um apóstolo. Mas vê se ele fala que ele é apóstolo. Ele não fala. O sofrimento de Paulo por amor do Evangelho, esse sim. Se essas pessoas aqui que se transformaram em apóstolos tiver amor pelo Evangelho, amém. Não defraudar os irmãos, enganar os irmãos, né? Pedir além do que aquilo que está escrito na Bíblia, começar a colocar coisas materiais, enganando as pessoas, heresias, né? Paulo acabou lá em Efésios com essas coisas. Eles vendiam imagem da Diana, imagem não sei de quem, né? O povo pegou, jogou tudo no meio da cidade lá e meteu fogo, acabou com tudo. Olha o sofrimento de Paulo por amor do Evangelho. Outra vez digo: ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Irmão, você ter uma ideia, você tolerar ser esbofeteado no rosto, que nem Jesus fez, aconteceu com Jesus, né? Você encontrar uma pessoa insensata e ter a paciência de tentar explicar. Pessoas que, quando você fala que é crente, começa a se desafiar você na palavra, começa a desafiar você, começa a te perseguir. Pessoas que querem se gloriar, e você sabe que não é assim, mas você fica tolerando. É isso que Paulo está falando. Esse é o sofrimento dele.
por amor do Evangelho. Quando você ama o Evangelho, você vai falar do Evangelho para a pessoa não dá nem atenção, não quer saber e ainda sai falando de você. Quando você vai corrigir alguém, que nem essa festa do Halloween que teve aí, você vai corrigir e falar que é festa do diabo, a pessoa acha ruim e está dentro da igreja e é crente, diz que é crente, né? Agora, crente que participa de festa de Halloween, misericórdia, esse foi enganado, está sendo iludido e não sabe o que está fazendo. Precisa se converter. Esse é o sofrimento de Paulo e o nosso também. Você vai falar da verdade, vai falar da Bíblia, vai falar do Evangelho, a pessoa não aceita e acha ruim você e se disfarça ainda, entendeu? Por quê? Porque Satanás transforma em anjo de luz e se disfarça ainda porque tem os fraudulentos dentro da igreja que essa pessoa está frequentando, que apoia. Por que o fraudulento apoia? Porque você está dando dízimo, está dando oferta. Não tem problema não, pode participar, não quer dizer nada não. Por isso que ele fala que o Satanás se transforma em anjo de luz. Paulo, sofrendo com toda essa situação, ainda pregava o Evangelho, pregava a palavra do Senhor e foi decapitado. E ele nunca disse que ele era apóstolo, não, nunca se vangloriou dizendo que é apóstolo, não. Inclusive para todos eles, Jesus chamava de discípulo. O que é o discípulo? É aquele que está aprendendo. Depois que foi dado o nome de apóstolo. Mas para ser um apóstolo, tem que passar por tudo isso aqui. Não é a questão do nome apóstolo, não. A questão é da obra desse apóstolo. Então, o que tem mais por aí são os fraudulentos, estão enganando o povo, e muitos estão entrando. Porque aqui não é diferente. Fica tão vergonhoso para a pessoa, que a pessoa depois fica disfarçando. Porque ela quer continuar em cima do muro, ela quer continuar no pecado, ela quer continuar. Não quer dar o braço a torcer para quem está ensinando, mostrando, certo? Então, sacode a poeira da sandália e parte para a próxima. Não quer? Nós não vamos passar a mão na cabecinha não. Nós estamos num tempo que a pessoa tem que se converter, porque Jesus está voltando para buscar sua noiva. Depois que ficar, aí vai falar, né? Por que eu não ouvi a voz daquela pessoa, daquele pastor, daquela pastora? Por que eu não ouvi? Oportunidade todos vão ter, oportunidade todos estão tendo, oportunidade de se converter todos estão tendo. É que está tão fácil, está em todas as redes sociais, está em todas as lives, está em todas as igrejas, está tão fácil, tem tantas igrejas, até na esquina do teu bairro, tantas igrejas, mas você não levanta um dedo para lá, visitar a igreja, participar da igreja, andar com a igreja, fazer a obra na igreja, não. Prefere ficar fazendo fofoca, prefere ficar mandando um monte de coisas para a igreja, perseguir a igreja, prefere fazer isso. Mas por quê?
Tem muito agora, né? Está em abundância. Aí Paulo explica aqui a respeito disso, versículo 21. Ingloriamente, o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. Aleluia. Ele está dizendo, eu também sou fraco. Eu também sou fraco. Mas eu tenho ousadia. Aí ele fala assim, são hebreus? A pergunta é, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes futicado com varas, uma vez apredejado em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Vai comendo aí, irmão. A marreta de Jeová. Em jornadas muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalho, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há um que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Paulo passava por tudo isso e nunca se vangloriou como apóstolo. Eu quero ver esses apóstolos aí que se levanta e se consagra como apóstolo, vai passar por tudo isso aqui. Quero ver. Aleluia. Então, irmãos, você que é crente e vai se converter, ou então está aí no caminho aí, não deixe que ninguém te engane. Aleluia. A posição de apóstolo não é nada. O que é tudo é o Senhor Jesus Cristo. O que é tudo na tua vida é o Deus Todo-Poderoso. O que é tudo na tua vida é o Espírito Santo que habita em ti. Isso é tudo na tua vida. Aleluia. Ah, mas pastor, como é que eu chego lá? Como é que eu vou entender isso? Palavra. Está aqui a palavra. Paulo passou por tudo isso e nunca se vangloriou. A maior problema dele, a maior preocupação dele era com as igrejas. E o crente tem que ter essa preocupação.
O crente convertido não tem que buscar título e nem sentar em cima do altar ou nem querer se aparecer. Não, ele tem que se preocupar com a igreja, que é a igreja de Cristo. E ele vem buscar a noiva dele. Eu não estou falando das quatro paredes, nem das cadeiras, nem do som, nem disso, daquilo que está dentro, a coisa material, mas estou falando da coisa espiritual. Você tem que cuidar da igreja, você tem que amar a igreja, você tem que amar a igreja de Cristo, que é a noiva dele. Tem uma passagem que tem que falando assim, que nós temos que amar nossas esposas como Jesus amou a Cristo, amou a igreja. Tem que amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. E aí? O que ele quis dizer com isso? Se ele amou a igreja, se a noiva é dele, você também tem que amar. É o que Paulo está se preocupando aqui. Eu estou mesmo me preocupando com as igrejas. Tudo isso que eu passei, deixei de passar. Passarei de novo 2, 3 vezes. Mas o meu problema são a igreja. Tudo isso eu passei, mas a maior preocupação de Paulo era a igreja. Nada mais. Nada mais. Preocupação não só com uma igreja, com todas as igrejas. Versículo 29, estamos terminando já. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me infame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Aleluia. Você viu em quem que ele falou? O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Olha a preocupação de Paulo, que deve ser a nossa mesma preocupação do crente convertido. Não pensar em posição, pensar em título, não. Tem que se preocupar aqui que nem Paulo. O Deus e Pai do Senhor, eternamente bendito, sabe que não minto. Aí ele fala aqui lá em Damasco, versículo 32, em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Aleluia. Você que se candidatou a apóstolo, recebeu o título apóstolo, você passaria por tudo isso? De maneira nenhuma, né? Então pensa bem antes de querer iludir e enganar os crentes. Aleluia. Título não quer dizer nada. O que quer dizer é você se preocupar com a igreja, Cristo, e inclusive os membros da igreja, com muito amor.
Não você só receber, e tem mansões, come-se bem em restaurante, tem carrões, faz muitas viagens, mas o teu povo está passando necessidade. É isso que nós temos que pregar, e é isso que nós temos que enxergar. Aleluia. Estão enganando o povo e vão pagar caro por isso. Amém, irmãos? Eu queria só passar para vocês essa palavra, as obras do crente. E as obras do crente é essa. Não tem título nem nada. É obra de crente, é para Deus. É para Jesus, que nem a preocupação de Paulo. O Deus Pai, Senhor Jesus, que é bendito. Perseguições nós temos, problema nós temos, mas nada disso justifica você não cuidar da igreja, não cuidar dos seus membros, das suas ovelhas, não explorar elas e enganar o povo. Precisamos acabar com isso. Paulo ensina certinho o que nós temos que fazer, e a obra do crente é esse. Você é tão crente, com título ou sem título, é tão crente como aquele que senta na tua igreja, na cadeira, que é crente também. Porque no reino de Deus não tem acepção. Aleluia. O primeiro é o último é primeiro. Não tem carteirada, não tem título, não tem nada lá. Você vai ser a mesma coisa como qualquer um que está sentado. Então trate bem. Começa a pensar nisso. Aleluia. Até aqui, vamos orar e agradecer a Deus por esse culto em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Agradecemos, Senhor, meu Deus, pela revelação do Espírito Santo sobre essa palavra, a qual nós aprendemos mais, Senhor, e a qual nós vamos viver, Senhor. Viver, meu Pai, não precisamos de título, não precisamos ser soberbos, e sim, meu Deus, nos entregar somente ao Senhor, como crente, meu Deus, como crente realmente, meu Pai, humilde, servo do Senhor, filho do Senhor, reconhecendo, Senhor, a sua autoridade, reconhecendo o Senhor como nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso, meu Deus, que essas vidas possam ser tocadas pelo poder do Senhor e seja revelado a todos eles. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abrir a mente dos teus filhos e eles possam receber as bênçãos do Senhor. Possa ser direcionado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para que eles venham conhecer toda a verdade. Porque é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então que eles possam meditar na palavra do Senhor. E nós, pregadores, que nós pregamos a verdade, a palavra genuína nas igrejas, e cuidamos dela com muito amor, porque é a noiva de Cristo, é a noiva do Senhor. E que tudo seja para a honra e glória do teu santo e glorioso nome, Senhor. Nós oramos também por aqueles que estão doentes, por aqueles que precisam de um milagre, de uma cura, uma libertação, uma transformação em suas vidas, em suas famílias, que seja alcançado e tocado pelo poder do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar essas vidas, Pai. Eles recebam do Senhor aquilo que eles precisam e necessitam, em nome de Jesus. Oramos por todos e já agradecemos ao Senhor por esse culto, por mais esse privilégio de nós estar pregando a palavra do Senhor, genuína e verdadeira, para que venha tocar no coração dos teus filhos, e que a obra de cada um crente seja, meu Pai, uma obra somente para o Senhor, e toda a honra, toda a glória seja somente para o Senhor. Nós oramos e já te agradecemos nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar de pé, estende suas mãos, já vou ministrar a bênção apostólica e vamos encerrar o culto em nome de Jesus Cristo dessa noite, desse sábado maravilhoso, tremendo que o Senhor nos proporcionou. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, nosso Papai, e a comunhão do Senhor e do Espírito Santo
o nosso Consolador, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Até amanhã às 10h30 da manhã com a palavra poderosa do Senhor aqui na Igreja Evangélica com Cristo, Assembleia de Deus. Você é nosso convidado. Deus abençoe. Tchau, um beijo no coração.